Olha, essa parte, eu vou falar dos fundamentos, mas eu acho que o foco desse momento aqui é só a gente olhar como é que isso vai se refletir nos instrumentos e no funcionamento do sistema de recursos hídricos, né? No sistema de governança. Bom, a gente já falou muito sobre o domínio público, a gente já discutiu aqui o valor econômico e vai discutir mais, porque nós vamos falar da cobrança. Em relação ao uso múltiplo, lembrando isso, que até os anos 90, o uso mais importante, que era o mais importante de todos, era o uso para energia elétrica, né? Eu lembro que eu comecei minha carreira trabalhando numa companhia energética de São Paulo, e o prédio que tratava da geração era a segurança nacional, era a coisa mais importante que tinha, né? Só que, e o saneamento? E o uso da indústria? E o direito humano à água? Quer dizer, era outra época, claro, mas tudo evoluiu. E evoluiu para onde? Para os usos múltiplos. Então a energia elétrica não é mais importante? Não, energia elétrica é 50% a hidroeletricidade é 50% da matriz energética do Brasil. É importante? É óbvio que é, claro que é, mas não é o único uso. Então, o que antigamente era uma represa só para geração de água, hoje essa represa serve para abastecimento, quer dizer, há que ter uma governança para definir os usos de cada setor dentro da mesma manancial. Por quê? Porque não tem dois mananciais, tem aqui só naquela região, né? Isso é muito comum no Brasil. Os usos múltiplos são a regra e tem uma exceção. Qual é? É a prioridade em caso de escassez para o abastecimento humano e a dessedentação dos animais, né? Então, fora isso, usos múltiplos. A bacia hidrográfica é a unidade de gerenciamento, de planejamento e de implementação da política, embora muitos estados tenham, por exemplo, tem modos diferentes de ver isso. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, no Rio Tietê, tem 5 comitês de bacia hidrográfica. Então lá, provavelmente vão continuar para sempre. A lei nacional adota somente um comitê para todo o leito do rio, que é o caso, por exemplo, do Rio São Francisco, como a gente mostrou o mapa ontem, tá? Mas é a bacia hidrográfica, vamos dizer assim. E a gestão vai ser descentralizada e participativa. Pode passar, eu vou voltar desses temas agora. Bom, o que a gente tem é que, como a água é um recurso limitado, ocorre a escassez. Se a demanda ficar maior que a oferta, como qualquer bem, isso pode acontecer. Isso gera, desde a Conferência de Dublin, mas, por exemplo, na França já existe cobrança desde os anos 60, né? Isso não é uma novidade brasileira. Um novo paradigma foi estabelecer uma remuneração pelo uso de recurso hídrico, que é a cobrança pelo uso da água, né? Então, os usos outorgados vão ser passíveis de serem cobrados. A natureza jurídica da cobrança é de preço público, porque eu estou pagando para usar um bem público, e isso é importante, tanto na outorga como na cobrança. O que eu estou pagando? Pelo uso privativo do bem. Uma coisa é eu entrar no rio e dar uma nadada no rio, ok? A outra é eu botar uma máquina, uma bomba e captar água para o meu uso. Eu estou fazendo um uso privativo, eu estou tirando um bem público do corpo hídrico, trazendo para meu aproveitamento, em detrimento dos demais usuários e interesses, que também vão precisar da água. Então, por isso que é importante ter outorga de direito de uso de água, por isso que se cobra pelo uso da água. Então, a gente fala assim, uso privativo de bem público. E quem define quando vai começar a cobrança é o comitê. Agora,
Claro que o poder público está por trás disso, claro que o poder executivo é quem começa a fazer os estudos, a trazer, reunir as pessoas, fazer oficina técnica, fazer audiência pública, entra em comitê e o comitê vai acabar aprovando e vai enviar uma proposta de valor para o conselho respectivo. Se é um comitê interestadual, vai para o Conselho Nacional. Se é um comitê estadual, vai para o Conselho Estadual. Pode passar, por favor. Bom, uso múltiplo. É isso que a gente já falou, não vou gastar muito tempo aqui. Todo mundo vai ter acesso a esses slides, tá? Pode passar, por favor. Bom, a bacia hidrográfica. O que a gente pode falar aqui da bacia hidrográfica? E o que a lei tem de complicado é que a bacia hidrográfica é um conceito da geografia, não do direito. E a gente tem uma divisão administrativa do Estado brasileiro entre União, Estados e municípios. Bacia hidrográfica não é divisão administrativa do país, é uma divisão geográfica. Por isso que a gente tem essa dificuldade. Tem município que tem 2 bacias hidrográficas, né? Então a gente tem essa... Não é tão claro assim. Então, mas como que a gestão vai ser por bacia? Mas não é municipal, estadual e da União? É, mas bacia hidrográfica vai ter a gestão dos recursos hídricos também. Pode passar. Essa aqui é a divisão hidrográfica nacional, aprovada pela resolução de 2003 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. São as grandes bacias. A gente vê ali a bacia amazônica, que é quase a metade do país. Esse azul aqui é a bacia do São Francisco. Para quem é de outro país, né? Porque senão eu não preciso... Mas isso está no site do CNRH. Oi? Ah, não, desculpa. Bege, bacia do São Francisco. A azulzinha, Atlântico Leste. Desculpa, claro. Eu só queria avisar, estou vendo o pessoal tirando foto dos slides, mas a gente vai disponibilizar todas as apresentações para vocês por e-mail ao final do curso, viu? Tá bom. Então... Então, e está no site do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que agora está um pouquinho mais difícil de acessar, você tem que dar o número da resolução. Mas essa é a divisão hidrográfica. Então, você tem ali o do Paraguai, a Verdinha, a bacia do Rio Uruguai, a bacia do Rio Paraná, essa verde mais clara aqui embaixo. Pode passar. Bom, essa gestão descentralizada e participativa é aquilo que a gente falou, né? Até as políticas de recursos, até o advento das políticas públicas de recursos hídricos da década de 90, da União, responsabilidade do DENAI, Departamento de Águas e Energia Elétrica, do Ministério de Minas e Energia. Quer dizer, se o Ministério de Minas e Energia, você estava olhando a energia, você não estava olhando a água como insumo para energia elétrica. Isso mudou completamente. E no Estado, os órgãos gestores estaduais, só. Então não tinha comitê, não tinha participação da sociedade civil, a sociedade civil que começou a brigar para mudar esse sistema. Com a redemocratização do país em 85, isso começou a mudar, até que na década de 90 foram criadas, em 80 já saiu a política de meio ambiente, já com os conselhos com participação, né, os conselhos de meio ambiente, Conselho Nacional, Municipal e Estadual, eles têm a participação já em 81, quer dizer, já houve um furo ali. E depois, com a redemocratização, na questão de águas, foram criados os comitês e os conselhos de recursos hídricos, tá? Então, além dos detentores do domínio, os outros atores vêm participar, que são os municípios, que são os usuários, que são as universidades, as associações técnicas
e as ONGs, as organizações não governamentais, tá? Então, aí entra o tema da governança, porque agora todos podem participar da gestão. Uma coisa clara, né? Comitê não tem personalidade jurídica, não exerce poder de polícia, mas trabalha, mas tem poder deliberativo, tá? Então, as deliberações do comitê têm força coercitiva e ele tem uma série de competências claras que são do comitê e que tem a ver mais com o planejamento do que com execução de política no sentido de fiscalização ou muito mais planejamento, né? Então, pode passar, por favor. Então, a gestão descentralizada, ela vai para a bacia hidrográfica, isso é a descentralização, e a participação é isso que eu falei, essa participação ampliada que foi instituída a partir da década de 90. Você vai falar? Ok. Ok. Então, assim, um quadro, o que é gestão descentralizada e participativa? A gente pode, como exemplo, dar esse aqui. O comitê aprova um plano de bacia hidrográfica. Nesse plano, entre outros temas, estão lá as metas de qualidade, enquadramento, que a gente vai falar, metas de quantidade, outorga, a proposta de um valor de cobrança e o plano de aplicação dos valores da cobrança. Então, o comitê, ele faz uma coisa muito diferente. Ele pega dinheiro público e distribui sem passar pelo tesouro. Isso é um dinheiro carimbado que fica fora do tesouro. Ele não entra no tesouro. Por quê? Porque as leis, desde a lei de São Paulo, diz o seguinte, que o dinheiro da cobrança ele vai ser obrigatoriamente aplicado na bacia em que houve arrecadação. Depois a gente vai falar um pouco mais que isso, porque isso é um pouquinho mais complexo, vamos dizer. Mas isso aqui é a gestão descentralizada e participativa. E isso é uma realidade, uma dificuldade muito grande de ter um valor de cobrança compatível com o que a gente entenda que seja o valor da água, o valor real da água. Você paga por um café expresso num bar mais do que um metro cúbico de água bruta. Quer dizer, o que se paga pela água é irrisório, praticamente, para os produtores, para os industriais. E mesmo assim há uma vontade de não pagar muito grande. E a ideia, né, a OCDE que diz isso, não sou eu que estou dizendo não. A OCDE fala e fala mais. Fala que a cobrança no Brasil ela é baixa, então ela não serve como instrumento de mudança de comportamento do usuário, em termos de racionalização do uso. E como ela é baixa, ela também não serve para financiar tudo que poderia financiar. Então vamos acabar com a cobrança porque ela não funciona? Não, também você pode aumentar, mas isso é um exercício muito complicado, porque a tendência é as pessoas não quererem. Por quê? Porque, primeiro, medo do dinheiro ser desviado e falta de articulação com o comitê. Então, por exemplo, eu sou usuário, eu tenho que pagar. Aí vem aqueles caras ali do comitê, que eu nem sei quem são, e vão dizer onde eu vou, onde eles vão aplicar. Eu não sei se vai me beneficiar ou não. Então, por isso que é importante trazer as pessoas, até os usuários que pagam, para entender o que é a cobrança e para que ela serve. Porque senão realmente vai ficar uma desconfiança que nesse sistema, não tem muita razão de existir, tá? Porque, tá certo, é o comitê que decide onde vai ser alocado o valor da cobrança, sim. Mas a interlocução com o comitê é importante, aí entra questões políticas, pressão política, né? E é importante que no próprio plano, né, no próprio plano de bacia hidrográfica, quando o plano de ações já esteja escrito em cada um
que aquela meta, que aquela ação vai ser objeto vai receber valor da cobrança. Porque assim, meio que amarra dentro do comitê o compromisso do plano de ação ser compatível com aquelas ações dentro do plano. Porque o plano de ação, qualquer ação daquelas pode receber recurso de cobrança. Mas se o próprio plano já falar, olha, as prioridades são essas, essas e essas, então fica muito mais claro para onde vai o recurso. Tá?